Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a queda do dragão da China, né? Da resistência dos Boxers. Vamos falar da África deturpada. É isso aí, espero que vocês nos acompanhem e gostem do conteúdo. A China representava um atraente mercado consumidor e fornecedor de produtos cobiçados pelos ocidentais, como a seda, o chá, a porcelana e artigos de luxo. No entanto, o comércio na região era raro e difícil, até porque os chineses não gostavam de estabelecer relações com os povos ocidentais. No início do século XIX, a situação mudou. Comerciantes britânicos descobriram um produto cujo consumo podia ser incentivado entre os chineses: o ópio, a droga. Em represália, o governo chinês proibiu o comércio ilegal de ópio e combateu o contrabando com severas penas. A tensão cresceu quando as autoridades confiscaram uma carga britânica e jogaram-na ao mar. Alegando prejuízos à propriedade privada, o governo britânico iniciou uma série de retaliações que terminaram em conflitos conhecidos como Guerras do Ópio, que durou de 1839 a 1842 e depois de 1856 a 1860. Na primeira Guerra do Ópio, os chineses foram derrotados pelos britânicos, na segunda, por uma aliança anglo-francesa. O resultado dessas guerras foi a assinatura de tratados que beneficiavam os interesses europeus. Pelo Tratado de Nanquim, de 1842, a China foi obrigada a abrir 5 de seus portos ao livre comércio e entregar a ilha de Hong Kong aos britânicos. Pelo Tratado de Tianjin, de 1858, os chineses admitiram a livre importação do ópio, abriram 10 novos portos ao comércio europeu e permitiram a atuação de missionários cristãos no país, entre outras concessões. Em 1844, os franceses obtiveram importantes concessões comerciais na China e privilégios para seus cidadãos. Em 1860, foi reconhecida a soberania da Rússia sobre territórios siberianos que eram disputados pela China. O Japão entrou tarde na corrida, mas venceu os chineses na guerra de 1894 e 1895 e conseguiu o controle de portos, além de anexar e ocupar porções do território chinês. Então, o que é o ópio? O ópio é uma substância extraída da papoula, planta do gênero Papaver. É inicialmente usado como um analgésico, para fazer anestesia e sonífero. O ópio passou com o tempo a ser usado como um narcótico, uma droga mesmo, viciante. Você vai gostar de assistir 55 Dias em Pequim, de Nicholas Ray, o diretor, a direção. O filme se passa em Pequim, na China, em 1900, e narra a história de um grupo de estrangeiros que fica preso na cidade proibida, cercada pelos Boxers. Esses estrangeiros esperam a ajuda de um marinheiro norte-americano e do embaixador britânico, enquanto os Boxers recebem auxílio da imperatriz Zhu Rixi e do exército imperial. Então, entre 1900 e 1901, organizou-se um movimento contra a dominação ocidental na China, que foi conhecido como Rebelião dos Boxers. Nacionalistas chineses, insatisfeitos com a presença estrangeira no país, deram início a uma série de atentados, que acabaram gerando uma guerra contra o governo. O exército internacional, composto de europeus, norte-americanos e japoneses, sufocou a rebelião. Os chineses foram condenados a pagar uma indenização e a permitir a presença de tropas estrangeiras em seu território. Então, soldados boxers em treinamento na China eram muito bons do boxe, mas perceberam que só com boxe não daria para vencer os europeus, não. Os boxers recrutaram muitos camponeses pobres. Eles acreditavam que, para derrotar os estrangeiros, era necessário utilizar as artes marciais, em especial boxe, e armas tradicionais chinesas. A única forma de vencer os estrangeiros seria assim. A ilha de Hong Kong foi devolvida à China somente em 1997, como uma região de administração especial, ou seja, o governo local possui alguma autonomia em relação ao governo chinês, mas não em questões de política externa e de defesa, assunto aos quais se subordina ao governo de Pequim. Vamos à África deturpada, um texto complementar aqui. Os relatos de viajantes exploradores europeus sobre a África e os africanos ao longo do século XIX e do começo do século XX revelam o racismo e as intenções imperialistas das potências ocidentais da época. Da montagem e afirmação do colonialismo europeu, houve uma migração da imagem do africano confundido anteriormente com o escravo para o reforço do estigma do selvagem, do primitivo e infantil. Todos esses elementos seriam selos antagônicos às imagens divulgadas sobre os europeus associadas ao progresso tecnológico, à crença de que suas civilizações seriam superiores, ou ainda a divulgada teoria de que as mentes e estruturas europeias eram as mais complexas do orbe, do planeta. Taxados de preguiçosos e inábeis ao trabalho, eles que construíram o mundo, um trabalho escravo,
inábeis ao trabalho sofisticados, os africanos deveriam ser disciplinados e ensinados pelos serviços braçais, mesmo que compulsórios, obrigatórios, através da escravidão. Os preconceitos anteriores articulam-se no século XIX às crenças científicas oriundas das concepções do evolucionismo social e do determinismo racial, que alocaram os africanos nos últimos degraus da evolução das raças humanas. Infantis, primitivos, tribais, incapazes de aprender ou evoluir, os africanos deveriam receber, portanto, a benfazeja ajuda europeia por meio das intervenções imperialistas no continente. Os textos de Richard Burton são bastante conhecidos e se tornam reveladores das influências das teorias científicas no já embaçado olhar europeu sobre as sociedades e regiões da África. Em suas expedições sobre o continente, na segunda metade do século XIX, o aventureiro relata suas impressões sobre algumas populações africanas. Para Burton, os homens do continente teriam uma mente rudimentar e seriam figuras decadentes, incapazes para o desenvolvimento tecnológico humano. O estudo da psicologia na África Oriental é o estudo da mente do homem rudimentar. Ele pareceria mais uma degenerescência do homem civilizado do que um selvagem, não fosse sua incapacidade para o aperfeiçoamento. O viajante, algumas vezes, também demonstrou sentir certo incômodo com a pretensa preguiça dos africanos, além de menosprezar as línguas faladas por aquelas sociedades, percebidas como dialetos inferiores ou expressões animalescas. Na estrada, uma multidão de preguiçosos seguiu a caravana por horas, isto é um espetáculo verdadeiramente ofensivo. Essas figuras grosseiras e seus gritos lembravam uivos de bestas mais do que qualquer esforço de articulação da fala humana. Sendo um dos criadores da London Anthropological Society, ele estava embebido das teorias deterministas do período, acreditando que os africanos eram, entre os grupos humanos, um dos mais inferiores. O negro puro se coloca na família humana abaixo das duas grandes raças, a árabe e a ariana. E o negro, coletivamente, não progredirá além de determinado ponto, que não merecerá consideração. Mentalmente, ele permanecerá uma criança. Então, Superstições sobre a África, de 1890, ilustração inglesa publicada pela Historical Publishing Company. Estudando os africanos entre representações, viagens reveladoras, olhares imprecisos e invenção da África no imaginário ocidental, em tempo de histórias, PPGI da UNB, a obra de Anderson Ribeiro Oliva. Vamos compreender o que identifique nos relatos de Richard Burton as ideias das teorias pseudocientíficas como o darwinismo social e o evolucionismo social, que vigoraram na Europa ao longo do século XIX, e descreva a imagem como ela está relacionada ao texto e justifique então a imagem aqui. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, desligar o conteúdo do canal. É só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore também com o nosso canal, compartilhe esse vídeo e ajude ele a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Quero aqui agradecer aos inscritos do nosso canal, que já são mais de 300, aqueles que voltam e meia passeiam por aqui, e também aqueles que compartilham o nosso canal, os nossos vídeos, seja nessa plataforma, ou seja em outras redes sociais. É isso aí, hasta lá vista, Bíblia, e até a próxima.